Agora não há informação ainda desses marginais. Precisa mudar a lei, viu, Tony? Marginal é marginal porque a lei é muito fácil. A hora que começar a lei é muito antigo, o Código Penal é muito 1940, antigo, né? Então a hora que começar... A espingarda era aquela de encher pelo cano. Não tinham tantos crimes como hoje em dia, né? Crimes como sequestro, pedofilia. Então na hora que político resolver fazer jus ao salário que a gente paga para eles, né? Quem sabe mudem um pouco essa lei aí para poder funcionar e dar a segurança que a gente paga para ter, né? E a polícia também tem que ser mais séria. Claro, eu acho que isso é muito importante a gente ver aí em São Paulo, né? E São José dos Campos não é diferente, a corrupção, policiais envolvidos com a corrupção. Eu acho que precisa levar a coisa um pouco mais a sério. Exatamente. Eu falo sempre em Sodoma e Gomorra, né? E eu acho que precisa acabar e nascer e começar de novo, né? Senão a coisa não funciona. Tony Blade, ainda dentro do Segurança 24 Horas, que história é essa? Um homem foi morto a pauladas? Exatamente. O corpo de um homem foi encontrado, isso no bairro da Palha, na cidade de Queluz, perto do quilômetro 6 da rodovia Presidente Dutra, durante a madrugada. Segundo informações da polícia, o homem teria sido morto a pauladas. A polícia acredita que esse indivíduo teria sido morto a pauladas no município de Minas Gerais, em Pouso Alto, Minas Gerais, e o corpo teria sido trazido até Queluz. A principal suspeita dos policiais é que o homem tenha sido vítima de traficantes. A polícia está investigando o caso, mas até agora ainda não conseguiu localizar os autores desse crime. E o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Não foi identificado por enquanto? Também não. Ok, então. Tony, muito obrigada pela sua participação. Amanhã a gente volta aqui, porque você sabe que a gente está sempre de olho na sua segurança e é durante 24 horas. Muito triste, né, essas histórias assim, né? Bom, vamos cantar pra subir, dar dicas aí pra você passar o verão sem dor de barriga, sem intoxicação e sem diarreia. Diarreia, doutora Rosa, quando é sinal de, a coisa tá perigosa? Normalmente as diarreias, elas costumam ser autolimitadas, então elas giram em torno, alguns casos, de ficarem até 5 dias. Mas a gente precisa tomar um cuidado, principalmente com crianças pequenas, porque um fator que nos mostra como uma orientação é a cor da urina. Então a urina, quando ela está muito escurecida e forte, em quantidade pequena, a gente tem que estar em alerta. Crianças pequenas, quando elas choram e têm poucas lágrimas, boca seca, então tudo isso a gente precisa estar atento, porque é um sinal de que algo não está indo bem. E o que é muito comum, infelizmente, as pessoas se automedicarem com medicamentos que inibem as evacuações. E como a gente está em função aí, em virtude de uma intoxicação decorrente de um parasita ou de uma bactéria, essa toxina ela precisa ser liberada. E se a gente faz com que isso fique represado, o risco de uma infecção de maior gravidade, isso aumenta. Então a orientação é que, se a diarreia em 24 horas, 48 horas não cessar, procurar um serviço médico, mas nunca se automedicar. Muito bem, tá vendo, Juninho? Ligue Band. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou de Tremembé. Eu gostaria de saber, depois de quanto tempo que a gente se alimenta, é o correto a gente entrar na água para que faça digestão? Muito obrigada, parabéns pelo programa, minha família inteira participa. Um beijo no coração de todos vocês, um grande ano novo, minha linda. Boa pergunta. Existe um mito aí em torno dessa questão da alimentação e depois poder ficar nadando ou tomar banho. Então, primeiro aspecto, se a pessoa tem o hábito ou não de fazer o uso da alimentação e em seguida ir para a água. Segundo aspecto é que a gente tem que tomar cuidado com a mudança importante de temperatura. Então, se seu corpo está extremamente quente, você entra num banho frio. Essa diferença de temperatura, ela não traz benefício e riscos aí de trazer alguma consequência. A minha irmã teve choque térmico. Estômago cheio também é complicado. Se você fez uma alimentação extremamente forte, a gente não indica que você vá nadar. Por isso que a dica da alimentação leve aí à base de frutas na praia, de sorvetes de frutas, também é mais importante e indicado para evitar esse risco. Ok. Tem mais ligação. Refeição leve, não é o tempo, é a refeição leve, né? Refeição leve, tem mais, tem mais. Gostaria de saber o que é bom a grávida comer durante o verão. O que é, Pedro? Desculpa. Também não deu para entender. O que é? O que a grávida pode comer no verão?
A orientação da grávida é da mesma maneira, a mesma para as crianças e para os adultos. A principal dica é saber a procedência desses alimentos. Se você tem segurança naquilo que você está ingerindo, está comprando, tem essa segurança no transporte, na conservação desses alimentos, desde que você esteja na praia e que o ambiente esteja muito quente, dá a preferência para esses alimentos que são mais leves mesmo. As frutas, os sucos, sanduíches naturais, que evitem aí o uso de maioneses caseiras e evitar as frituras e gorduras para que a digestão seja mais adequada. Pegando carona no alimento, Julinho, eu queria saber assim, muitos pais, eles relaxam, é lógico, estão de férias, etc e tal, e não existe o almoço, não existe a janta, não existe aquela rotina diária que a gente tem durante o período de aulas, etc e tal. Qual a orientação para os pais para que as crianças não fiquem desnutridas, né, anêmicas, peguem alguma doença nesse período de férias? A primeira orientação é que o café da manhã, que normalmente as pessoas fazem em casa, ele seja bem feito e que seja completo. Que seja composto aí de pão, de frutas, de leite e mesmo ovos, para que seja uma alimentação reforçada. E que quando você chegue à praia ou um camping, você possa ir lembrar sempre de levar uma bolacha que não seja recheada, um tablete de cereal, e as frutas aí novamente de forma repetitiva, porque é algo que faz você ingerir e ter aí uma qualidade na beira da praia. Para quem vai se hospedar, doutor, agora em regiões quentes, né? Pela manhã aquele suco, aquela coisa, requer um certo cuidado também, ó. Requer, porque a água que é preparada, esse suco, a gente também tem que ter a certeza disso, inclusive com o gelo. Quando você não tem noção dessa procedência, essa água do preparo do suco, como do preparo do gelo, pode ser água da torneira. E aí a gente pode colher consequências um pouco desagradáveis. Para a gente dar um puxão de orelha para os comerciantes que não cuidam da saúde, né, dos visitantes, dos turistas, a gente sabe que muitos restaurantes trabalham com self-service e muita gente aproveita, né? Aí vem aquele cidadão melequento de bronzeador, solta aquele espirro, uachá, em cima da comida. Aquele calorão que está aqui ali, que está bufando. Assim. Como é que a gente deve saber se a alimentação está bem preservada, se o alimento está bem condicionado ou não? No caso desse cidadão que teve esse espirro aí, é chamar o proprietário, algum funcionário e tirar aquele alimento que foi comprometido pelo espirro. E os restaurantes self-service, eles precisam manter a temperatura correta da alimentação. Então, se são alimentos quentes, essa temperatura tem que estar conservada e quem pega isso vai sentir na hora que vai se alimentar. Da mesma maneira, tomar muito cuidado com as sobremesas, porque sobremesas que têm cremes, que têm outras chantilly, eles precisam ser acondicionados sob refrigeração. Então, tem que ter uma geladeira adequada só para essa conservação. Ele não pode ser mantido exposto, só coberto com um plástico, porque o risco da contaminação existe e pode trazer